E aí, fofuras, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu quero abordar esse assunto aqui, ó. Capotrastes. Se você é uma daquelas pessoas que acha que capotraste é coisa de preguiçoso, né? Ah, tem que mudar o tom da música, aí vai lá e usa um capotraste porque é preguiçoso. Esse vídeo é pra você, seu otário. Presta atenção. Tem gente que chama isso aqui de pestana também, porque quando você faz uma pestana no violão, ó, né? Aí você tem aqui, ó, pum, né? Os gringos chamam de capo, apenas. Capotraste. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu vou colocar 3 situações aqui pro uso do capo, tá? Primeira é, vamos supor que você pega uma música e ela é, sei lá, When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Essa música nitidamente está muito alta para mim. Então eu tenho 2 opções aqui. A opção normal, se eu fosse pensar, né, para melhorar aqui a minha região de voz, seria baixar o tom da música, né? Quanto? Aí eu vou experimentar. Eu tô em Lá. When the night, tá alto pra caramba. Vamos ver em Sol? Vou descer um tom, né? When the night, ainda tá alto pra mim. Vou baixar mais um tom. Em Fá, talvez? When the night has come. Em Mi. When the night. Tá vendo que eu já desci um monte e eu ainda não acho que tá confortável? Então o que eu vou fazer? Ao invés de descer um monte, é mais fácil eu subir um pouquinho e descer a região da minha voz. Então ao invés de tocar ela em Lá, de repente eu vou tocar ela em Dó. Né? Um tom e meio acima. When the night has come and the land is dark. Bem melhor pra minha voz. And the moon is the only light we'll see. Tá, só que aí mudou bastante a sonoridade da música, né? E vamos supor que eu quisesse manter aquele mesmo jeito de tocar que eu tava fazendo antes. As mesmas posições. O que eu faço então? Eu tava em Lá, subo um tom e meio, né? Que são 3 casas no violão, e toco a mesma coisa que eu tava tocando antes. E vou estar na minha região, né? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Né? Esse arranjinho aqui, inclusive eu tinha feito ele antes. Então assim, essa é uma forma de usar o capo, né? Eu transferi o tom da música, continuei tocando as mesmas posições, né? Os mesmos desenhos de acordes. Às vezes porque é mais cômodo, às vezes é porque a pessoa não consegue mesmo. Porque se eu faço a mudança de tom, que nem eu fiz ali no primeiro exemplo, eu simplesmente fui pra Dó. When the night has come. E vocês viram que eu já fui pros acordes certinho, né? And the land is dark and the moon is the only light we'll see. Não é como se eu estivesse pensando, eu subi um tom e meio, então eu tenho que subir um tom e meio de cada acorde da música. Tudo bem, não tá errado pensar desse jeito. Mas é que eu penso em tom mesmo, né? Quando eu faço a transposição do tom, eu nem tô pensando que, eu tenho que mudar esse pra esse pra esse. Não, eu mudei, tô no campo harmônico de Dó. E dentro do campo harmônico de Dó, eu consigo entender qual o acorde que vem depois do outro. Enfim, é um caminho, às vezes, um pouco mais difícil para as pessoas, né? Se ela não tiver um estúdio de harmonia em dia, ela vai ter dificuldade mesmo em fazer transposição assim, né? Então, esse é o primeiro uso do capotraste para esse tipo de situação. E assim, você não vai ser um bobão de falar que alguém tá usando o capotraste dessa forma, que ele tá errado, que ele é preguiçoso. Você tá chamando uma pessoa que sabe usar uma ferramenta de preguiçosa. Para, né? Não tem essa. Isso aqui é um negócio legal pra caramba, pra transpor tom de música, né? Outra situação é a seguinte, às vezes você tem um arranjo, um som, um jeito de tocar, que você quer manter ele igualzinho quando você transpõe a música. Sei lá, pegar uma música aqui que tem alguma ideia de violão que seja bem difícil de transpor para outros desenhos de acordes. Sei lá, pegar aquela do Clapton. Né? Manjam, né? If I saw you in heaven. Essa música, né, originalmente está nesse tom aqui em Lá.
E é bem característico esse som. Então vamos supor que você vai tocar com uma outra pessoa e precisa tocar essa música num outro tom. Mas você quer manter essa característica da música. Aí você vai usar um capo também. Vamos supor que a pessoa precisa cantar um tom acima. Você coloca aqui o capotraste um tom acima e toca igualzinho. Né? O tom mais alto, né? De repente uma guria, se a guria fosse cantar, ela cantaria por aqui, né? Uma região mais alta, né? Would you be the same? Pra mim tá alto que não rola, né? E eu mantive o arranjo, né? Eu mantive a mesma forma de tocar usando o capo. Tá, a outra questão, outra forma de usar o capo, que essa, na minha opinião, é a mais legal de todas, assim, a mais importante de todas. Às vezes você quer ouvir o som de um determinado desenho de acorde. Vamos supor que você pega uma música que é... Sabe aquela música do Creedence? Stop the Rain, eu acho que é, né? Ela tem esse negócio bem característico, né? Que tá no desenho do acorde de sol. Então, se você fosse tocar ela num tom diferente, sei lá, fosse tocar ela em dó, às vezes ia ficar meio estranho fazer... exatamente a mesma coisa. Para tocar ela em dó, ainda com o desenho de sol, eu teria que subir 2,5 tons no violão e ficar... Pronto, isso aqui é um dó. Agora eu posso tocar exatamente com o mesmo riff de antes. Funciona, tá vendo? Eu mantive o desenho do acorde, que tem uma sonoridade específica, o mesmo mudando o tom. Então muitas vezes é isso que você está buscando, né? É manter a sonoridade de um determinado desenho de acorde. Porque vocês sabem, né? Se a gente for usar caged, que é a forma de tocar os acordes maiores em qualquer região, né? Sabe, né? Caged, cada letra aí dessa frase caged é um acorde, um desenho de acorde, né? O sistema caged. Caged. Dó é o primeiro, o segundo é o A, né? O que é esse A? É o Lá, o desenho de Lá. Mas eu posso tocar o Dó com o desenho de Lá, né? Eu pego o Lá e subo 1,5 tons para chegar no Dó. Eu posso usar o desenho de Sol, aí eu subo 2,5 tons e chego no Dó. Eu posso usar o desenho de Mi, e aí eu subo 4 tons e chego no Dó também. Ou eu posso usar o desenho de Ré, e aí subo até o Dó. Isso também é um Dó, usando o desenho de Ré. Então, apesar de ser tudo Dó, eles são muito diferentes. E quando você vai tocar uma música, muitas vezes você vai favorecer o desenho de acorde a outro, né? Então, vamos supor que eu quero ouvir o desenho de acorde Mi dessa minha música que é em Dó. Então, eu teria que fazer aqui, né? Vamos supor que a música é, sei lá, Dó, Fá e Lá menor. Tá bom? Essa é a música. Só que, como eu falei, eu quero ouvir nesse Dó o som do desenho de Mi. Então eu vou lá, coloco o meu capotraste lá na 8ª casa e agora eu faço o desenho de Mi. Na verdade, eu tenho aqui um Dó, né? E aí eu vou tocar aquela sequência de acordes. Tô tocando os mesmos acordes que antes, né? Dó, Fá e Lá menor. Só que nesses desenhos diferentões aqui, por causa da região que eu escolhi usar o capotraste. Então, muitas vezes o uso do capotraste, ele tá muito mais relacionado à sonoridade dos acordes do que uma transposição, né? É uma ferramenta para você tocar acordes com a sonoridade de outros desenhos de acordes. É uma ferramenta para você criar arranjos. Eu uso essa ferramenta aqui o tempo todo quando eu tô gravando violões, por exemplo. Justamente porque eu gravo o violão original, às vezes numa região, e depois eu troco a região e faço os mesmos acordes, só que com outros desenhos de acordes, e somo as duas coisas. Aí o violão fica gigantesco na mix, né? Quer ver? Se eu fizer um exemplo aqui, vamos supor que a música fosse aqui, ó.
Aí eu vou gravar esse primeiro violão e depois eu vou fazer essa mesma sequência de acordes, só que com um desenho diferente, né? Eu tava tocando aqui Sol, Mi menor, Sol e Ré. Então vamos supor que eu vou fazer esse Sol agora com o desenho de Ré. Então eu coloco o capotraste aqui na quinta casa e pronto, esse aqui agora é o meu Sol. O meu Mi menor tá aqui, né? E o Ré vai ser o desenho de Lá. Aí se eu somo as duas coisas, fica desse jeito aí, ó. Sacou como dá uma soma interessante, né? Se você coloca um violão para cada lado, o violão fica grandão na mix. E eu posso continuar fazendo isso, tá? Eu posso, por exemplo, fazer mais um violão, de repente tocando isso aqui, ó. Coloquei esse violão no meio da mix agora, né? Então você fica com esse sonzão gigantesco de violão. E eu tô usando o capotraste como ferramenta para me oferecer essas regiões novas, essas regiões diferentes, com sonoridades diferentes que vão se complementar na mix, né? Então desse jeito eu consegui alcançar a região mais grave até essa região mais aguda e transformei isso tudo num grande violãozão, né? Graças a essa maravilhosa ferramenta aqui, que é o capotraste. Então assim, caso tu seja guitarrista, violonista aí do outro lado, as chances são grandes, se você está assistindo esse vídeo, né? Caso você não tenha um desse aqui ainda, providencie um, porque é uma aventura. Isso aqui é muito legal para você fazer esse tipo de coisa. E lógico, né? Tem um monte de música que você só consegue tocar com um capotraste, né? Vamos pegar o exemplo mais famoso do mundo. Como é que você vai tocar isso aqui sem capotraste, né? Olha quantos dedos eu estou usando já no primeiro acorde e no segundo. Todos, né? Então não sobra um dedo para fazer a pestana. Essa música é simplesmente impossível de tocar sem o capo. Tantas outras são. Aliás, essa música aqui, ela é quase igual àquela do Green Day, né? Já fizeram esse mashup aí, com certeza, né? Enfim, então fica a dica. É uma dica básica, mas eu tô ligado que tem um monte de gente que ainda não se aventurou com essa ferramenta aqui. E dá pra usar na guitarra também, tá? Eu uso o tempo inteiro na guitarra, pelos mesmos motivos que eu mostrei aqui no violão. Fazer dobras e tudo mais. Conseguir cordas soltas em regiões que normalmente eu não teria, né? Por exemplo, às vezes eu quero tocar uma música em sol, mas eu quero ter... Sabe essa sonoridade de corda solta, né? Tô tocando uma música em sol maior aqui, só que o capotraste me permite usar essas cordas soltas, né? Então, violonistão, guitarristão, providencie um capo. Eu vou dar uma dica que é o tipo de capo que você deveria usar. Tem vários tipos, tá? Eu só não recomendo que você compre um daqueles que tem uma mola, assim, sabe aqueles que você aperta, aí coloca no instrumento e aí solta e ele fica lá? Esses são os piores, tá? Não compra nenhum desses daí. Eu tô usando um aqui da Dario, não é patrocinado isso aqui, é simplesmente porque eu gosto desse aqui, porque ele é o menor que eu achei. Ele, tá vendo? Ele é pequenininho, fininho e tal. E ele, o mais importante é o seguinte, é isso aqui, ó. Ele tem esse parafusinho que você nivela a força que você quer que ele aperte a corda. E por que isso é importante? Porque se você coloca um capotraste e aperta muito, ele desafina o instrumento. Por isso que esses de mola não são bons, porque dependendo do instrumento que você colocar, vai ficar legal. Se tiver com corda pesada, pode ficar legal. Agora, se o instrumento tiver com corda leve, ele já vai desafinar bastante. Se o instrumento tiver com as cordas um pouquinho altas, ele vai desafinar bastante também. Você ter esse controle
ele mesmo é importante, tá? Se você vai usar no violão, você vai precisar de uma força X. Se você for usar na guitarra, você vai precisar de uma força Y. Então não use aqueles capotrastes que tem mola. Não vai funcionar legal. Vai desafinar tudo. E falando em afinação, é bem comum você ter que afinar com o capotraste. E aí isso não tem a ver com o capotraste estar desafinando o teu instrumento. Tem a ver com os desenhos de acorde. O violão e a guitarra são instrumentos imprecisos na questão da afinação. Certos desenhos de acorde simplesmente não ficam afinados, tá? Quando você afina corda por corda, bonitinho, alguns acordes ficam com um som legal, outros ficam com um som péssimo. Por exemplo, aqui o violão tá bem afinadinho. Afinadinho. Se eu fizer um dó, por exemplo, afina benzão. Eu tô tirando a primeira corda da equação, mas mesmo que eu coloque ela, ele ainda tá afinado legal. O Lá vai afinar legal. O Ré, você já vai ver que ele vai ficar meio estranho. O Mi vai ficar estranhão. Tá bem afinado esse acorde aqui. Para ele afinar, eu teria que baixar um pouco a terceira corda. Aí ele ia ficar bem afinadinho. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se tu tiver interesse, vai estar na descrição, tá? Falando sobre as imperfeições do instrumento e como corrigi-las. Nesse caso, tudo que eu quero que você saiba é, dependendo de como você toca uma música e você está acostumado com a sonoridade dela, se você coloca o capotraste, você vai mudar os desenhos de acorde. E ao mudar os desenhos de acorde, você pode acabar se deparando com alguns acordes que têm esses problemas de afinação. Então é bem comum você ter que colocar o capotraste e aí afinar o instrumento de novo com o capotraste. Não necessariamente porque o capotraste está desafinando o instrumento, mas por causa que a região que você vai tocar agora, ela é imprecisa. E aí você precisa muitas vezes desafinar um pouco o teu violão para poder soar afinado. Sim, isso acontece o tempo todo em estúdio, tá? Aquele exemplo ali que eu dei, por exemplo, tocando em 3 regiões diferentes, a afinação não ficou muito boa ali não, né? Só que eu não quis parar e afinar acorde por acorde. Mas se eu estivesse gravando um disco, por exemplo, eu ia ter afinado diferente o violão para cada uma daquelas 3 regiões que eu mostrei para vocês. Eu ia afinar uma cordinha mais para lá, uma cordinha mais para cá, e aí sim eu ia conseguir uma sonoridade legal do acorde, sabe? Esse exemplo que eu dei aqui no Mi, por exemplo, ó. Feião. Vou baixar a terça. Olha como ela tá desafinada. Agora olha com o acorde formado. Maravilhoso, né? Aqui a terça tá temperada. Mas olha como ela tá desafinada. Se eu tocar um Sol... horrível. No Mi... perfeitamente afinado, né? Então... ó, voltei a afinar a corda Sol. Se eu tocar uma corda Sol... beleza. Se eu tocar o Mi de novo... meio desafinado. Enfim, a vida do violeiro é essa, né? A gente passa metade da vida afinando e a outra metade da vida tocando desafinado. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Fica a dica aí, providenciem um capo para vocês. Você precisa de um capo, traste. E é isso, né? Lembrando aqui, se você ficou até o final do vídeo também, você tem interesse em mais assuntos relacionados a questões técnicas no instrumento, seja no violão, seja na guitarra. Então, caso te interesse, eu tenho um grupo de membros, tá? Você pode dar uma olhadinha na descrição também, vai ter o link ali. E na área de membros, a gente tem vídeos exclusivos lá, e aí, inclusive, você pode pedir os seus, tá? Ah, eu quero saber mais sobre bananas. Aí eu vou fazer um vídeo sobre bananas pra você, tá bom? Então, se for do teu interesse, dá uma olhadinha lá. E se não for também, saiba que o fato de você estar aqui já é um baita apoio pra mim. Eu sou muito agradecido a vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Espero ver vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau.